você e suas 3 melhores amigas descobrem uma calça que serve magicamente em todas, inclusive na que tem um traseiro certo avantajado. Banana? Oi gente, aqui é a Legilos e sim, o teaser que eu dei no comecinho do vídeo é possível. Se você já ouviu falar, ou já leu, ou já assistiu o filme de 4 amigas e um viajante, ou então The Sisterhood of the Traveling Pants, você já ouviu esse plot inicial e sabe que a história gira em torno de 4 grandes amigas que descobrem uma calça mágica que serve todas elas. Baixinha, a barra se autoajusta, na mais alta ela volta a ficar mais comprida e na que tem um bumbum bem grande, ela serve mesmo assim e nem trava no meio das coxas. É muita magia. Se você assistiu ao vídeo de unboxing do Book Depository, eu vou deixar linkado aqui caso você não tenha visto e queira ver. Você viu que quando eu tirei esse livrinho do pacote em que ele veio, eu disse que eu tava louca pra ler a história, porque eu já assisti aos 2 filmes e inclusive eu tenho os DVDs deles. E eu adoro a história. Eu acho uma história adolescente muito bem construída, que apesar dos seus clichês, é totalmente fora do clichê e do padrão de histórias adolescentes. A gente vê aqui personagens extremamente reais, com problemas de verdade e que sim, elas têm os seus dramas adolescentes, afinal elas têm 16 anos, mas ainda assim elas enfrentam de uma maneira bem mais realista e super legal de você ler e ver o filme. Quem não sabe, na história a gente acompanha 4 melhores amigas que se conhecem basicamente desde que elas eram bebês no útero, porque as mães faziam uma aula de ginástica juntas e acabaram meio que fazendo as filhas conviverem e elas se tornaram super amigas. A gente tem a Britney, a Lena, a Carmen e a Tibi. Elas nunca passaram nenhum verão separados e essa em que eles vão fazer 16 anos, sim, isso é um fato interessante. Elas fazem 16 anos todas no mesmo mês, com uma diferença, acho que de 20 dias no máximo entre elas. Super legal e interessante e aproxima mais ainda a amizade entre elas. E como eu disse, nesse primeiro verão separadas, elas estão meio que inquietas e se achando um pouco estranhas, porque elas sempre conviveram as 4 juntas durante todos os verões das vidas até então. Então, um dia elas estão na casa da Carmen e elas acham uma calça que uma vez ela comprou num bazar e ela largou lá, tipo, ela nem provou, comprou e largou a calça lá. Então, todas decidem provar a maldita calça e ela cabe em todo mundo, inclusive na mais magrinha e na mais gordinha. Sim. E elas fazem uma lista de regras da Irmandade em que, bom, elas têm que obedecer e há também uma linha de repassar a calça durante o verão. Então, o máximo do tempo que elas podem ficar com a calça é 1 semana, mas se elas acharem que a calça não tá tendo bom proveito na vida delas, elas podem passar adiante. Ou se elas acharem que a próxima amiga precisa mais da calça do que elas. Dentro das promessas tem algumas coisas legais, como escrever na calça coisas bacanas que aconteceram com elas durante o verão e coisas bem idiotas, do tipo, você não pode cutucar o seu nariz enquanto você estiver usando a calça. É estranho. Passar o primeiro verão da vida dela junto com o pai, desde que o pai foi embora. A Britney vai para um acampamento de esportes, porque ela é toda esportista, ativa e etc. A Lina vai com a irmã dela passar as férias com os avós gregos, que ela nunca viu. Pelo menos até onde eu entendi, ela nunca viu. E a Tibi, coitada, vai ficar na cidade natal trabalhando num supermercado para ganhar dinheiro para comprar um carro. Sim, triste, mas tudo bem. E dentro de cada cenário, a gente vai vendo todos os problemas, dificuldades e alegrias pelas quais elas vão passando. É super legal, porque a gente vê como que elas se comunicam entre si, como elas percebem o que está errado com a outra através de uma carta, como elas tentam se ajudar através das calças e através dos bilhetes que elas ficam trocando. E é uma leitura super agradável e muito gostosa. Porque, como eu disse no começo do livro, os problemas aqui são sim adolescentes, tanto que eu não sei nem se esse livro é realmente um young adult, tipo, acho que ele é mais um livro infanto-juvenil mesmo, porque as pessoas são bem jovens e tudo, mas é muito
mais maduro do que eu esperava. Os problemas que elas enfrentam são bem reais, então apesar de sim haver alguns clichês e algumas coisas que a gente olha meio tipo, ai, tá bom, é uma história real acima de tudo, apesar da calça. A gente vê ali adolescentes de verdade, que tem os seus problemas, as suas virtudes e que tem amigas de verdade que se apoiam, mas que ainda assim não é uma amizade tipo perfeita, que não tem nenhum problema, que elas nunca brigam, etc. O livro é super, super gostoso. Eu li em inglês e se você estiver se perguntando, a leitura é sim bastante fácil e bastante fluida, mas eu diria que a leitura tem que ser um nível intermediário, pelo menos, porque apesar da escrita ser super fácil, aqui nesse livro tem muito, muito, muito vocabulário. Não é gíria, ok? Tem poucas gírias, as gírias você percebe, dá pra entender bem, mas é realmente um vocabulário bem, bem, bem extenso. Eu li Divergente em inglês e eu tive menos dúvidas de vocabulário do que aqui nesse livro, o que é ótimo, porque você acaba agregando mais conhecimento pra você. Precisa tomar um certo cuidado pra gente não ficar lá no dicionário 100% do tempo e demorar 50 anos pra ler o livro. Mas é muito, muito legal, eu gostei bastante desse aspecto de ter várias palavras diferentes, agregou bastante o meu inglês, isso eu achei o máximo. Mas a escrita é bem simples, super gostosa, você lê assim, sem problemas. A narrativa é em terceira pessoa, porque, bom, como a gente acompanha 4 personagens, a narrativa em terceira pessoa faz muito mais sentido, porque a gente consegue enxergá-las de uma maneira melhor do que se cada uma narrasse a própria história. Eu acho que só o primeiro e o último capítulo são narrados em primeira pessoa pela Carmen, em que ela explica um pouco a situação, o que aconteceu antes e o que aconteceu depois daquele verão. E quanto à comparação do livro com o filme, a gente pode dizer que é super, super, super fiel. Apenas a história da Lina, eles deram uma distorcida que é bastante justificável, que é pra ficar um pouco mais interessante nas telas do que no livro. Porque no livro, querendo ou não, a gente acaba se envolvendo um pouco mais, a gente sabe mais detalhes da história do que em um filme. Mas ainda assim, a essência ali do verão dela é mais ou menos a mesma, então a mudança foi válida. Todas as outras são basicamente idênticas, é um reflexo muito, muito fiel do livro, e me xinguem se vocês quiserem, mas é um dos casos em que eu posso dizer, tipo, se você não quiser ler, assista o filme, porque é tão bom quanto. Os dois refletem toda a emoção dos personagens, você se envolve, você chora e você torce por elas todo momento e durante as partes mais tensas da história. Então eu achei super aprovado o filme, um dos casos em que vale sim a pena assistir o filme e, se você tiver preguiça de ler o livro, ver só o filme. Como eu tinha visto o filme antes, algumas coisas eu ia lendo o livro, tipo, ansiosa pra ver quando que ia acontecer determinada coisa. E daí você fala, será que aqui eu vou descobrir alguma coisa que não ficou tão clara no filme? E foi super bacana. Eu acho que é um daqueles casos em que o livro meio que complementa o filme complementa o livro, porque o filme tem algumas adaptações, por ser um filme, obviamente, que foram muito, muito bem construídas e que tornam algumas partes mais lentas da história um pouco mais dinâmicas. E no livro a gente tem essas partes mais lentas, mas bem desenvolvidas, porque afinal é um livro. Eu tô super ansiosa pra ler os próximos, eu ainda não tenho e por causa da promessa que eu fiz no começo do ano, ainda não posso comprar o outro, ok? Então eu vou deixar lá anotado nos favoritos. É um livro daqueles pra gente ler pra esvaziar um pouco a cabeça, apesar dele ter sim certa profundidade. Pessoas mais velhas como eu, com 25 anos na cara, vão achar ele mais levinho mesmo, apesar de ter algumas coisas gostosas, etc. Você lê assim uma tacada bem facinho, bem gostoso e pra desocupar a mente depois de leituras mais densas e quando a gente tá com preguiça mesmo, só que ela é uma coisa gostosa e legal e bem escrita. Uma boa opção. O livro, a coleção são 4, acho que são 4 livros com elas jovens e depois tem um novo que saiu este ano ou no fim do ano passado, que já são elas adultas. E foi na verdade esse último livro que me deu muita curiosidade pra começar a ler a série inteira pra poder ler o último.
porque o filme só tem 2, né? O que é baseado neste livro e tem o segundo, que eu não tenho certeza se é baseado no segundo livro. Quando eu ler e vier fazer aqui a crítica pra vocês, aí eu falo se é ou não e se é fiel ou não. Não teve terceiro filme nem nada, eu acho que nem tem expectativas para tanto. Então eu fiquei bem curiosa porque é uma história muito bonitinha, super bem construída, com personagens reais, bem trabalhados, que não são rasos e que passa uma sensação de pessoas de verdade que a gente tá lendo. Então, gostei muito, muito, muito. E acho que eu tô com sorte, porque basicamente todos os livros que eu li até agora nesse ano eu gostei de verdade. Só uns 2, assim, que tipo, foram legais, não foram tudo isso, mas também não foram ruins. Então é uma boa sorte, gente, porque, né, tem vezes que não bate aquele azar, a gente só pega coisa ruim pra ler. Mas eu coloquei como 5 estrelinhas e dei um coraçãozinho porque eu gosto muito da história. É um livro infanto-juvenil e eu não estou nem aí. Eu gostei muito, muito, muito. E acho que se você gosta de young adult e de personagens bem construídos, e se você quer uma leitura levinha, assim, pra esvaziar a cabeça, assim, tranquilamente, sem se preocupar tanto em absorver tantas coisas, é uma ótima opção. E bom, quando eu puder comprar livros, eu vou comprar os outros e venho fazer mais resenhas pra vocês. Esse daqui, pra quem tem a curiosidade, eu comprei no Book Depository, como eu falei lá no começo do vídeo. Vou deixar o link aqui de novo do vídeo do unboxing. E ele custou $11, se não me engano. E a capa dele não é a clássica, ela é uma capa um pouco mais, vamos dizer, adulta, entre aspas, são essas menininhas. E é de paperback, só que a qualidade da capa do paperback, ela é melhor, ela não é tão vagabundinha quanto algumas que a gente encontra, ela é mais durinha. Então, tipo, ok que eu li esse livro bem rápido, eu li acho que em 3 ou 4 dias, mas eu virava, sabe assim, ó, quando você faz assim com o livro, e ele não ficou marcado aqui do lado, não marcou a lombada, então a qualidade é muito, muito boa e vale bastante a pena, porque sai uns 20 e pouquinhos reais pelo livro e apesar da capa dele ser mais molinha, a qualidade dele é muito, muito boa, então o preço está mega justo. Eu não encontrei nenhuma edição desse livro para vender, inclusive em português eu não achei nenhuma livraria para pronta entrega, ok? Se você for na Cultura, provavelmente, ou na Saraiva, provavelmente eles encomendam e daí demora um tempo para chegar. Mas se você for encomendar, e se você tiver um cartão internacional, etc., eu sugiro que você compre pelo Book Depository porque acaba sendo mais barato. Mas eu não tenho certeza, então sempre pesquise, ok? Pesquisa é a chave do sucesso. Eu só achei um livro, eu acho, só o primeiro, e não achei nenhum dos outros, porque é uma série bem antiga. Não sei se chegou a fazer um super sucesso, porque quando foi lançado eu já estava um pouco mais velha, e daí eu não quis ler e tal, então, bom, coisas de pessoas mais jovens. É uma ótima leitura, então se você é mais jovem e está vendo esse vídeo, ou se você tem a minha idade, ou se você é mais velha ainda, repito, uma boa opção para você ler e se divertir e aproveitar todos esses momentos de novas descobertas com essas 4 meninas que são meninas reais e que fazem a gente gostar do que a gente tá lendo. Então, acho que é isso. E se vocês leram o livro, assistiram aos filmes ou têm curiosidade para ler a série, não deixem de comentar aqui embaixo ou no YouTube ou no blog, tanto faz. E digam as suas opiniões, o que vocês acharam, se vocês lerem em português, em inglês, e se vocês acharam a leitura em inglês fácil, como eu achei. Ajudar as pessoas que querem ler em inglês é uma boa opção para treinar, repito. Não se esqueçam de curtir para ajudar na divulgação do vídeo, de se inscrever no canal aqui embaixo e de acessar o blog e dar um like lá também no post. Não esqueçam que tem vários posts que não viram vídeo, então se inscrevam lá no feed do blog. A gente se vê pela cidade. Um beijo, tchau, tchau!